Ok, boa tarde a todos, bem-vindos à segunda sessão do ciclo de regulação digital da APDSI, sobre o tema Serviços e Mercados Digitais, DSA e DMA2. É a segunda sessão, enfim, de várias, organizadas no âmbito de um grupo que tem por objeto, enfim, assegurar uma discussão viva sobre temas digitais, em particular os que nos trazem hoje, mas também a diretiva, aliás, o regulamento, o projeto de regulamento e-privacy, enfim, e os temas de direito de autor e outros com impacto a nível digital. Hoje vamos ter uma discussão essencialmente centrada sobre mercados, mas também com uma pontinha final sobre serviços digitais. Enfim, temos aqui já os nossos oradores, já foram anunciados, e sem mais delongas eu passava a dar a palavra ao nosso primeiro orador, Dr. Pedro Rodrigues Duarte, que simpaticamente aceitou o convite da APDSI para intervir na perspectiva europeia, na perspectiva de quem acompanha, enfim, as negociações do DMA, do ato dos mercados digitais ao nível do Conselho. Muito rapidamente, o Dr. Pedro Rodrigues Duarte está atualmente a exercer funções na representação permanente de Portugal junto à União Europeia, portanto na Embaixada Portuguesa junto da União Europeia. Ele é licenciado em Relações Internacionais, mas também tem outra licenciatura em Direito, a primeira pelo ISCP e a segunda pela Universidade Católica Portuguesa, tendo ainda depois outras formações, pós-graduado em Estudos Europeus, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ele exerceu funções, enfim, tem um currículo rico em ministérios, no Ministério da Justiça e muito, enfim, durante muitos anos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e ele encontra-se atualmente na REPER, como já referi, está lá desde 2015, enfim, a exercer funções que neste momento o trazem junto de nós para nos falar da experiência, em particular, experiência que começou durante a presidência portuguesa, e é importante referir sempre isso. Enfim, o Dr. Pedro Rodrigues Duarte, como, enfim, um anterior orador da REPER, tiveram uma intervenção muito relevante ao nível da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e, em particular, em temas digitais. Foi uma presidência com um sucesso muito particular, muito, enfim, muito evidenciado, muito elogiado, enfim, por isso eu acho que é um privilégio podermos agora escutar, enfim, neste momento, em que ponto está o tema do processo decisório de adoção deste Digital Markets Act, ou Ato dos Mercados Digitais, pelo que eu passo de imediato a palavra ao Dr. Pedro Rodrigues Duarte, reiterando os nossos agradecimentos. Obrigado, Luís, e obrigado à APDSI pelo convite amável. É verdade, exatamente o que disse. Obrigado também pela apresentação. Eu estou atualmente na representação permanente de Portugal na União e sou um dos conselheiros jurídicos, acompanhando designadamente as matérias da concorrência e dos auxílios de Estado. E é e é por essa razão que estou a seguir, no semestre passado, enquanto presidente do grupo de trabalho, durante a presidência portuguesa, e agora enquanto delegado nacional. É por isso que estou a acompanhar a negociação no Conselho da União do Ato dos Mercados Digitais. Uma proposta apresentada pela Comissão, como é de regra. A Comissão apresenta propostas legislativas, o Conselho e o Parlamento aprovam-nas, são os co-legisladores, e foi realmente uma apresentação pela Comissão muito oportuna para a presidência portuguesa, porque foi apresentada em 15 de dezembro de 2020 e
a presidência portuguesa começou 15 dias depois, a 1 de janeiro. E por que é que a Comissão decidiu apresentar esta proposta de regulamento? Não é uma diretiva, atenção, portanto, não precisará de atos de transposição, assim que o regulamento for adotado e publicado, ele vigora automaticamente nas ordens jurídicas dos 27 Estados-membros, e a Comissão decidiu adotar este regulamento porque considerou, após intensas consultas públicas às partes interessadas e após workshops e um trabalho preparatório intenso, que é sempre o trabalho pré-legislativo que a Comissão faz, considerou que as soluções e os instrumentos da política de concorrência da União não respondiam a este novo, já não tão novo assim, e por isso se diz que a União já vai um bocadinho tarde, a esta nova realidade dos mercados digitais, que, como sabemos, assenta em plataformas que não são mais do que, e eu não vou aqui definir nada conceptualmente com grande complexidade, uma plataforma digital não é mais do que um modelo de negócios assente numa estrutura não física, mas numa estrutura digital. E é nessa infraestrutura que se relacionam clientes e comerciantes. E a Comissão apercebeu-se que a política de concorrência da União, designadamente os artigos 101 e seguintes do Tratado de Funcionamento, não eram a resposta adequada, porque a política de concorrência assenta muito numa lógica ex post. A Comissão vai verificando o funcionamento dos mercados e atua sancionando, por exemplo. Esta realidade dos mercados digitais e a constatação de que os mercados digitais assentam cada vez mais nos chamados controladores de acesso, que têm uma posição tão forte, dominadora, que poderão impedir o acesso de outros operadores, é o melhor instrumento para regular e tornar o mercado digital, como a proposta diz logo no artigo 1º, justa e contestável. O melhor era criar regras harmonizadas e numa lógica ex ante de prevenção da criação de uma posição dominante permanente e por isso criou este conjunto, há de criar, porque isto ainda não é mais do que uma proposta, há de criar um instrumento jurídico que tem 3 pilares. Define o que é que para este efeito é um controlador de acesso ou um guardião, que são as 2 traduções. A oficial é controlador de acesso para gatekeeper, porque tem que se definir, na atuação depois da Comissão tem que ficar claro qual é o âmbito subjetivo. Depois, de que serviços estamos a falar e que obrigações e proibições então
é que serão definidas para estes controladores de acesso que forem designados por uma decisão da Comissão. É um processo formal que tem que ter todas as garantias jurídicas. E então, estamos a falar de que serviços? São serviços que intuitivamente se compreendem. Serviços essenciais como motores de busca, partilha de vídeos, redes sociais, sistemas operativos, serviços de nuvem e serviços publicitários. Portanto, o regulamento aplica-se subjetivamente a plataformas que recaiam numa definição que é feita logo no artigo 3º, porque não tinha que a Comissão numa avaliação de custo-benefício. Quando se regula numa atividade regulatória, não se pode ter a ambição, é assim na União, como é em Portugal ou noutro Estado-membro, uma ambição de regular tudo. Portanto, os controladores de acesso estarão na mira deste regulamento, são aqueles cuja posição dominante afete a contestabilidade e a justiça dos mercados, e para já, se na negociação com o Parlamento Europeu nada for alterado, esse âmbito de aplicação operará com controladores de acesso que tenham um turnover anual de 6 mil milhões de euros por ano nos últimos 3 anos financeiros, uma capitalização de mercado avaliada em cerca de 65 mil milhões, um conjunto de utilizadores finais, portanto de clientes, correspondente mais ou menos a 10% da população da União, portanto 45 milhões por mês, um conjunto de utilizadores profissionais de 10 mil por ano, também no último ano financeiro, e neste caso, se esses números se mantiverem durante os últimos 3 anos financeiros, reafirma-se uma posição de domínio permanente. Estes são os critérios de definição de um controlador de acesso para a aplicação do regulamento. Poder-se-á dizer que são baixos, que são altos, há quem considere que podiam ser mais altos para capturar menos controladores. E qual seria o racional? Seria, lá está, mais uma vez, na relação custo-benefício, fazer com que a Comissão concentrasse os seus recursos, mesmo naqueles controladores de acesso que com potencial para desregular os mercados. Há quem considere que não, que deviam ser limiares mais baixos para capturar mais. Neste momento, nós estamos a falar, e há pouco esqueci de dar exemplos, mas todos nós compreendemos, estamos a falar de quem? Estamos a falar de plataformas como a Apple, a Microsoft, a Amazon, o Facebook, o Google, o PayPal, o Netflix, o SAP, o Alphabet, o Alibaba, a Samsung, tudo isto. E aqui a discussão poderá ser
uma discussão interessante, dependendo também do ponto de partida de cada um de nós. Devem ser estes todos, estes 20 ou 30? Devem ser só 4 ou 5? A Comissão terá capacidade, com os tais, com a equipa de 80 elementos que se prevê, é o que está previsto na avaliação de impacto que a Comissão fez, terá capacidade, estas 80 colegas terão capacidade de implementar, de acompanhar a implementação do ato dos mercados digitais? Veremos. Para já é o âmbito que está previsto. E vamos ao terceiro pilar. Que obrigações e que proibições, então, é que, uma vez designados, um controlador, uma vez uma empresa, uma plataforma designada por decisão da Comissão Controlador de Acesso, que obrigações e proibições é que esse controlador de acesso tem que cumprir e demonstrar o cumprimento. Isso está previsto nos artigos 5º e 6º, e posso dar vários exemplos, depois os meus colegas oradores falarão ainda melhor do que eu, porque os juristas, tal como os médicos, são especialistas, aos generalistas, e eu sou um generalista, não sou nem ortopedista, e ginecologista ou dermatologista aplicado ao direito. São obrigações e proibições como, por exemplo, não ser possível combinar dados de vários Core Platform Services, de serviços essenciais de plataforma, porque, como já percebemos todos, algumas destas empresas têm uma panóplia de serviços. Permitir que os utilizadores profissionais possam oferecer os seus produtos nestas plataformas. Não permitir que os controladores de acesso impeçam os seus utilizadores profissionais de se registarem e de utilizarem outras plataformas. Não permitir que as plataformas impeçam os utilizadores de suscitarem questões de incumprimento. Permitir a desinstalação de software daqueles que é automaticamente instalado quando se acede a uma plataforma, e por aí adiante. Só estou a referir a famosa proibição de self-preferencing, de a plataforma ter um ranking de serviços preferenciais. Uma vez ultrapassada esta fase, designação do controlador de acesso e determinação das suas obrigações e proibições, desenvolve-se um diálogo, não é facultativo, não é obrigatório, vem previsto no artigo 7º, o diálogo regulatório, para que, na dúvida, porque nem sempre vai ser, isso também é algo que já se percebeu, nem sempre vai ser fácil perceber que obrigações e proibições é que estão associadas a determinado serviço essencial de plataforma, mas para isso há um diálogo com a Comissão quando haja incerteza sobre esses deveres que recaem no controlador de acesso. Mas atenção que é um diálogo facultativo que
fundamentadamente, a Comissão pode recusar. Porquê? Porque também é fácil prever que algumas plataformas não resistam à tentação de utilizar o diálogo regulatório para ganhar algum tempo na implementação do regulamento. Depois da Comissão, o início vai ser interessante, mas depois instala-se uma prática, há de se instalar uma prática corrente, como a das concentrações e a das práticas anticoncorrenciais, em que a Comissão vai fazer o seu trabalho, vai verificando o cumprimento destas obrigações e vai instaurando investigações de mercado com o objetivo de quê? De verificar se aquele controlador de acesso ainda o é, porque a realidade pode mudar, se aqueles que não foram designados ainda já são controladores de acesso, porque a realidade é dinâmica, a realidade económica e muito mais dos... Eu vou já terminar, para o caso dos meus minutos estarem a concluir, e podemos conversar mais daqui a pouco. E uma terceira investigação de mercado para concluir se o controlador de acesso está a incumprir reiteradamente as suas obrigações. No final destes três tipos de investigação de mercado, a Comissão adotará uma decisão. Ou não, ou se não for caso disso, não adotará. Finalmente, papel dos Estados-membros e das autoridades nacionais de concorrência, as mais óbvias, mas não só. Isso é o que está ainda em aberto. Em princípio, o ato dos mercados digitais vai ter uma execução muito centralizada na Comissão, porque a base jurídica deste regulamento é o artigo 114, harmonização de regras no mercado interno, e esta base jurídica normalmente é associada a uma execução centralizada na Comissão e também para prevenir riscos de fragmentação, porque, caso contrário, se for uma execução muito centralizada, corre-se o risco de cada Estado-membro, cada jurisdição executar à sua maneira, e nós sabemos que a realidade dos mercados digitais é muito diferente entre os 27 Estados-membros. Há Estados-membros que não terão, por exemplo, praticamente nenhum controlador de acesso a operar. Isso está para se ver, mas em princípio a Comissão terá um papel central com ajuda através do Comitê Consultivo, com mais ou menos, com maior ou menor âmbito, terá o apoio das autoridades nacionais, sobretudo das de concorrência. É isto que eu gostaria de vos dizer nesta primeira parte. Os meus colegas agora dirão com certeza coisas muito mais interessantes. Obrigado. Obrigado. Pela minha parte foi interessantíssimo. Eu esqueci-me há pouco de referir que quem tiver questões poderá colocá-las no Q&A do próprio Zoom. Já temos uma questão, uma pergunta que a ideia seria agora avançarmos com a próxima apresentação e depois vermos um bocadinho como é que estamos de tempo para ainda dar a possibilidade ao Dr. Pedro Rodrigues Duarte de responder a questões, uma vez que ele vai ter que nos deixar um pouco antes do final desta sessão que está previsto para as 7h30. Eu passo de imediato a palavra à doutora Helena Martins, que é Public Policy Manager da Google e que tem uma
carreira, enfim, já longa, que começou, enfim, ela estudou, é licenciada pela Universidade de Brasília e desempenhou funções no Ministério Brasileiro dos Negócios Estrangeiros, no Itamaraty, se não estou em erro, e também na Reserva Federal, em matéria, enfim, assegurando assuntos parlamentares, sobretudo. Já tem também, na verdade, uma longa carreira na Google, porque está na Google desde 2008, primeiro na equipa jurídica no Brasil, depois passou para a equipa de Public Policy e aqui em Portugal ela está desde 2018, representa a Google e é responsável pela área de Public Policy e de Relações Governamentais, ou Government Relations, para Portugal, da Google. Eu passo de imediato a palavra à doutora Helena Martins. Obrigado por ter aceito o nosso convite e pode, quando quiser, intervenha. Bom, obrigado. Olá, boa noite a todos, espero que me escutem bem. Sim, ótimo, muito bem. Gostaria de primeiro agradecer à PDSI aqui pela organização desse webinar, extremamente interessante escutar o Dr. Pedro dar um pouco desse panorama do debate do DMA. Dizer também, Pedro, sou uma generalista como você, não sou jurista, então já peço desculpas aqui para os juristas se eu cometer algum equívoco na utilização de algum conceito ou alguma coisa nesse sentido. Acho que eu preparei alguns comentários a respeito daqueles pontos que para nós, como Google, como um desses controladores de acesso, com certeza, os pontos que são mais relevantes do nosso ponto de vista. Acho que começar dizendo que, enfim, a gente apoia os objetivos do DMA e a gente sempre apoia para qualquer tipo de proposta que tem como objetivo melhorar a proteção do consumidor, trazer mais certeza jurídica na maneira como a gente opera, na maneira como utilizadores têm acesso aos nossos serviços, mas também na nossa relação com utilizadores profissionais. E é nessa direção que o DMA vai. Por exemplo, tem algumas das obrigações e algumas das propostas que o DMA traz que a gente vê com muitos bons olhos, como, por exemplo, acesso justo e não discriminatório a lojas de aplicativos. Na nossa visão, isso faz muito sentido, ter mais acesso a aplicativos e assim por diante. Mas o Pedro mencionou que a parte de publicidade também está dentro do escopo do DMA, né? Então, por exemplo, mais transparência na maneira como os preços de publicidade são estabelecidos e divulgados. Estamos completamente alinhados com essa proposta também. Enfim, tem algumas outras propostas, mas trago essas duas como alguns dos pontos que nós estamos bastante de acordo. Mas como qualquer proposta legislativa, como qualquer regulamentação, a gente sempre encontra espaços ou sempre vai buscar certeza jurídica. Esse, no fim das contas, se resume a bastante do nosso trabalho, porque, no fim das contas, na escala que a gente trabalha, na escala que a gente opera, quanto mais uma regulação for harmônica, quanto mais certeza e clareza a letra trouxer para plataformas e serviços, enfim, como os nossos, melhor também a gente vai poder trabalhar no processo de cumprir com essas regras, né? No fim das contas, enfim, objetivo da comissão, mas também é nosso objetivo chegar num ponto em que nós entendemos exatamente quais são as obrigações que nos afetam e como cumpri-las, né? Então, a gente acredita que existem sim alguns espaços de melhoras, algumas provisões que merecem um certo refinamento. Eu diria, por exemplo, vou começar com talvez o ponto que seja mais relevante. Nós queremos assegurar a nossa possibilidade de continuar inovando. Só para vocês terem uma ideia, em 2020, a gente realizou mais de 600 mil experimentos na busca. 600 mil em um ano. E isso com a intenção de sempre trazer melhores resultados para os nossos utilizadores. Então, isso para a gente conseguir continuar fazendo essas inovações e pensando no nosso utilizador, em levar os melhores resultados para ele, a gente quer garantir que isso será possível. Então, o Dr. Pedro mencionou uma das obrigações que tem a ver com self-preferencing, e essa é uma das questões que nos afeta particularmente.
se a gente for pensar, talvez, eu tenho certeza que todos nós, ou a maioria de nós, chegou a utilizar buscadores como Alta Vista, muitos anos atrás, esses buscadores já traziam e já forneciam para nós, utilizadores, alguns tipos diferentes de resultado. E na nossa visão, uma obrigação em que a gente não possa fazer nenhum tipo de self-preferencing no nosso buscador vem em detrimento da experiência do consumidor, da experiência do utilizador. Vou usar aqui alguns exemplos de algumas vezes que a gente utiliza desse método de self-preferencing para trazer resultados. Por exemplo, vamos ao buscador e colocamos primeiro-ministro Antônio Costa. E uma das primeiras coisas que aparece como resultado é um quadro do lado direito, que a gente chama esse painel como painel de conhecimento, e que basicamente traz as informações mais relevantes sobre aquela pessoa. Geralmente são pessoas famosas, personalidades conhecidas e assim por diante. Dentro do que traz o DMA, isso poderia ser considerado self-preferencing, e em vez da gente oferecer esse tipo de informação, a gente teria que apenas fornecer resultados, né, os links, enfim, para outros sites em que essa informação possa estar disponível. Um outro exemplo de algo que a gente lançou muito recentemente em Portugal, que é a busca de empregos. Ainda mais quando a gente está falando nesse momento de pandemia, muita gente está em busca de emprego e tem muita empresa também tentando preencher as suas vagas. Então, a gente trouxe para Portugal, em colaboração com o IFP, uma ferramenta que disponibiliza nos resultados da busca as vagas que estão disponibilizadas no IFP. No fim das contas, a pessoa coloca lá, por exemplo, emprego em administração, e um dos primeiros resultados que aparece são as vagas disponíveis nessa área. A pessoa o utilizador vai, clica nesse link e tem acesso a mais informações no site do IFP. Mas a gente facilita a organização dessa informação para o utilizador, porque no fim das contas o que a gente quer é fornecer uma experiência fácil e conveniente e seamless, né, como se diz em inglês, para o utilizador. E a gente tem alguns outros exemplos desse tipo de self-preferencing na busca, né? E aí eu gostaria de talvez mencionar também uma outra área que talvez seja necessário um pouco de clareza, um pouco mais de clareza, é na própria definição do que são os Core Platform Services, né? A gente acredita que, enfim, tem algumas definições que estão bastante claras e a gente entende perfeitamente quais são os nossos produtos que estariam dentro do escopo, mas a gente acredita, por exemplo, que serviços que têm como objetivo conectar utilizadores profissionais com outros utilizadores profissionais deveriam estar claramente excluídos do que é Core Platform Services, porque a gente acredita, pelo menos no nosso entendimento, que o DMA não busca englobar esse tipo de serviço. Então, a gente acredita que deixar isso mais claro no texto viria a calhar. E sobre o tema de publicidade, por exemplo, que eu já mencionei e foi mencionado anteriormente, a gente tem uma preocupação de que as regras que venham a ser aplicadas, que são propostas e apresentadas pelo DMA, sejam só aplicadas aos gatekeepers, aos controladores de acesso. Na nossa visão, como esse é um ecossistema extremamente dinâmico e que engloba setores econômicos diversos, que isso deveria ser excluído do DMA. Essas obrigações não deveriam ser aplicadas apenas aos serviços considerados como Core Platform Services ou Gatekeepers, né? Tem uma questão também relacionada à interoperabilidade, que são uma das obrigações. Na nossa visão, a gente, enfim, desde o início, sempre fomos muito apoiadores da questão da interoperabilidade. Talvez vocês conheçam, mas já fazem muitos anos que na Google a gente disponibilizou um serviço que se chama Google Takeout, que basicamente você pode ir na nossa ferramenta e fazer o download de todos os seus dados e levar para qualquer outro serviço. Então, isso é uma coisa que, enfim, a gente já pensa há muitos anos, e o próprio Android é um sistema pensado com esse racional, né, de interoperabilidade. Mas a gente acredita também que, na maneira como está o texto atualmente, gera alguma dúvida
sobre que tipo de serviço precisa ser interoperável. A gente acredita que essa deveria ser uma obrigação restrita, por exemplo, a sistemas operacionais. E aqui eu vou terminar minha contribuição e conectar com um comentário que o Pedro também fez em relação à aplicação dessas obrigações e a dinâmica e o diálogo regulatório com a comissão. Eu percebo perfeitamente a preocupação em encontrar um equilíbrio em que nós possamos engajar com a comissão e explicar o funcionamento de determinados produtos e serviços, porque é verdade, alguns deles podem ser extremamente complexos, com essa outra faceta, que é a faceta de também não haver abusos desse diálogo regulatório, no sentido de quizás algumas plataformas tentariam evitar ou postergar o compliance através dessa dinâmica. Mas a gente vê como esse diálogo regulatório como algo crítico para a boa aplicação do DMA e para que a gente encontre um equilíbrio também, não somente na aplicação das obrigações, mas também no impacto da aplicação dessas obrigações para os utilizadores e para os nossos consumidores. Então, na nossa visão, quanto mais clareza também for estabelecido esse diálogo regulatório, para a gente melhor. Quanto mais tempo a gente também tiver para poder perceber quais são as obrigações que temos que cumprir e quais são os produtos que fazem parte do escopo das obrigações, tanto melhor para a gente acredita que também tanto melhor para os utilizadores profissionais e para os utilizadores finais também. Vou parar por aqui para dar tempo também para perguntas e respostas. Obrigada. Obrigado, Helena, pelos pontos suscitados, sublinhados, que eu acho que são muito importantes neste momento, porque, enfim, posso ter a percepção errada, mas eu creio que quer a presidência eslovena, quer a próxima presidência, enfim, há aqui um alinhamento no sentido de avançar muito rapidamente com a proposta e, portanto, quer dizer, todos os momentos que nós tenhamos para debate são importantes e por isso eu agora fazia um pequeníssimo interregno, porque temos já uma pergunta no Q&A e aproveitava e colocava ao Dr. Pedro Duarte, porque enfim, poderá não estar presente já na altura em que teremos o nosso Q&A oficial e por isso eu referia já aqui, quer dizer, temos aqui uma pergunta que nos diz, é de Gonçalo Boavida, diz assim, assumindo que uma percentagem muito elevada de empresas em Portugal e na Europa se classifica como micro e pequenas empresas, e não obstante os méritos do DMA, em que medida é que uma proposta como esta não vem pôr em causa a sobrevivência e o crescimento de muitas destas empresas, onerando e dificultando o acesso a ferramentas essenciais de gestão, comunicação e captação de clientes? Não irá a União Europeia provocar danos colaterais nas micro e PMEs que não estão a ser contabilizados? Já agora só um pequeno à parte, eu tenho também ouvido os detratores da proposta que entendem que há um grande desfazamento entre os grandes e os mais pequenos, que isto deveria ser um pouco mais igualitário. Em que é que ficamos? Obrigado, Luís, e obrigado ao nosso ouvinte, o Gonçalo Boavida. Eu, se bem percebo a pergunta, eu acho que o DMA, o Ato dos Mercados Digitais, procura justamente, veremos daqui a 5, 10 anos com sucesso ou não, procura justamente que as micro e PMEs do mundo digital tenham oportunidade de se ingrar justamente num mercado que é muito dominado, e a Helena vai me perdoar, por 4 atores, ou talvez 10 ou 12, mas percebem todos o que eu quero dizer. E pergunta o Gonçalo Boavida se a aplicação do DMA não terá efeitos colaterais sobre estas micro e pequenas e médias empresas. Terá,
se elas, justamente com o bom funcionamento do ato, se ingrarem de tal forma que se tornem elas próprias objeto da regulamentação. A ideia é exatamente o contrário, a contrária. A ideia é porquê? Porque isto também será controverso. Qual é um dos pontos de partida, e não é só nos mercados digitais, atenção, um dos pontos de partida para a necessidade de regulação ao nível da União é a inovação. E convencionou-se, e sobretudo agora com as transições gêmeas e a necessidade da Europa e da União em particular se posicionar no espaço geopolítico, a inovação tornou-se chave. E há esta ideia que justamente os grandes atores físicos ou digitais se instalam e normalmente a inovação é trazida pelas micro e pequenas e médias empresas. E isso não é possível se elas não tiverem espaço. Portanto, eu, se bem vejo, o DMA tem o objetivo justamente de tornar mais competitivo, mais concorrencial o mercado digital e fazer com que, aliás, o DMA não se aplicará a micro, não se aplicará diretamente nem a micro, nem a PMEs, que não têm dimensão para estarem incluídas no âmbito subjetivo. Não sei se o professor Confraria, a pergunta também era dirigida, não era? Se quer acrescentar alguma coisa? Não, neste momento não quero acrescentar. Não sei se o doutor quer desenvolver agora mais alguma coisa de resposta à doutora Helena Martins. Quanto aos pontos da Helena, obrigado por me dar essa oportunidade de interagir com a Helena. Eu creio que dos pontos que suscitou, penso que há um que é muito importante e que tem sido reiterado quer internamente nas discussões no Conselho, quer de cada delegado com as partes interessadas, porque nós não estamos isolados lá das salas do Conselho, nós ouvimos as partes interessadas, até porque os delegados não são muitas vezes especialistas, que é o ponto-chave, é o self-preferencing. Só que eu não sei se Helena e eu estamos exatamente sintonizados. O que o ato dos mercados digitais pretende com essa proibição é apenas que o controlador de acesso resiste à tentação de sistematicamente elencar, fazer o ranking, agora não me ocorre a palavra em português, mas nós que todos compreendemos, dos seus próprios serviços e produtos em primeiro lugar. Porquê? Porque isso terá o efeito, se não houvesse essa proibição, teria o efeito de o utilizador final sistematicamente ser direcionado para os mesmos produtos e serviços. É só isso. Não creio que haja nada mais para além disso. E só para terminar, esqueci-me de dizer há pouco uma coisa importante.
a Comissão vai ficar autorizada, em termos que ainda serão afinados, a adotar atos, os chamados atos delegados e de implementação, que são atos que, ou seja, para evitar que o regulamento seja alterado, que qualquer alteração não essencial seja feita por regulamento, que é um processo legislativo pesado, como nós sabemos, a Comissão vai ter a possibilidade, vai ser autorizada a afinar, melhorar as especificações técnicas por exemplo, das proibições e obrigações, e, portanto, nós temos que ver, e eu não sou representante da Comissão, sou um delegado português ao Conselho, nós temos que ver que todos nós, operadores, controladores de acesso, clientes, consumidores, instituições da União, estamos a navegar, como se costuma dizer, por águas nunca antes navegadas. Isto é novo. E, portanto, é natural que, daqui a uns tempos, se chega à conclusão, a Comissão, desde logo, que é a principal interessada, que algumas obrigações e proibições precisam de ser mais bem descritas, umas eliminadas. Helena, pode haver obrigações e proibições eliminadas, outras acrescentadas, que não foram, que o regulamento não prevê e que daqui a uns 2 ou 3 anos sejam relevantes, e por isso vamos ter essa atenção de que isto não vai ficar escrito para sempre. O ato dos mercados digitais não vai ser a Bíblia. Obrigado. Obrigado mais uma vez pela sua apresentação, e agora as respostas estão completas e incisivas. Obrigado. Eu passo de imediato agora a palavra ao professor João Confraria, muito rapidamente e sinteticamente, porque ele é muito conhecido, enfim, uma figura mediática mesmo, eu diria. Bom, ele é doutor em Economia pela Universidade Católica, mestre em Economia pela Nova e licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa. Teve várias funções relevantes, públicas, enfim, no INAC, foi administrador também da ANACOM e atualmente ele é professor auxiliar na Universidade Católica Portuguesa e leciona estas matérias. Leciona em particular na área de regulação e concorrência e políticas públicas, sendo também diretor académico do mestrado em Direito e Gestão. Eu sei que ele tem, enfim, uma visão muito pouco crítica e, enfim, neutra sobre este tema. Estou a brincar, estou a ser irónico, e como sempre é com grande, enfim, prazer que o vamos escutar. Professor Confraria. Muito obrigado, Dr. Luís Neto Galvão. Muito obrigado pela sua apresentação e muito obrigado também pelo convite. É também sempre com muito prazer que participo em iniciativas da APDSI. Eu queria iniciar a minha apresentação mais ou menos no ponto em que o Dr. Pedro Duarte iniciou a dele. Foi aquele ponto em que ele disse, bom, a certa altura a Comissão entendeu que a lei da concorrência não era boa para isto, porque é uma, por assim dizer, regulação ex post, e para isto era preciso a regulação ex ante. E queria começar por desenvolver um bocadinho este tema. O que é que significa a lei da concorrência não ser boa para acudir às preocupações que a sociedade tem sobre o funcionamento dos mercados digitais? A lei da concorrência, em princípio, tem um mérito, que sanciona depois de se provar que houve um comportamento prejudicial à sociedade. E, portanto, normalmente existe uma prova, uma definição do mercado, uma definição de posição dominante, uma definição de comportamento, e existe também um cálculo dos prejuízos que foram impostos à sociedade.
E, portanto, nesse aspecto, a lei da concorrência, apesar de tudo, tem incorporada em si, na sua própria aplicação, uma certa proteção dos interesses económicos privados, que é, em princípio, uma empresa só é sancionada se tiver causado um prejuízo à sociedade. Ora, aparentemente, a Comissão saiu desta ideia, não saiu, porque a lei da concorrência continua a ser aplicável a este mercado, e já lá vamos, e isso vai ser provavelmente outra fonte de complicações. Mas a Comissão Europeia resolveu dizer, não, eu agora, independentemente disso, vou regular. E eu aqui acho que avançou um bocadinho mais depressa do que é habitual, porque nos casos de regulação ex ante, nós normalmente sabemos quais são exatamente os prejuízos que resultam para os consumidores. Por exemplo, no caso da regulação ex ante de defesa do consumidor, nós sabemos que ela é necessária, sabemos que na sua ausência há uma série de prejuízos que provavelmente vão acontecer. A regulação de segurança no trabalho é necessária porque vai haver uma série de prejuízos que vão acontecer. A regulação dos monopólios é necessária porque, nós sabemos, se o monopolista ficar à solta, faz uma série de asneiras que são prejudiciais à sociedade. Aqui, neste caso, a Comissão não produziu propriamente este raciocínio, não disse. Se as plataformas ficarem à solta, vão causar imensos prejuízos à sociedade. Ou melhor, implicitamente disse que sim, mas não especificou claramente quais eram os prejuízos. Falou em abstrato, podia acontecer isto, aquilo ou aquilo outro. E, portanto, neste aspecto, esta regulação insere-se quase mais numa resposta a preocupações políticas e sociais que aparecem com o desenvolvimento das plataformas digitais, sendo que aqui as plataformas não são todas iguais. O tipo de problemas que é suscitado pelo Facebook não é igual ao tipo de problemas suscitados pela Alphabet, não é igual ao tipo de problemas suscitados pela Microsoft. As plataformas aqui são entidades fundamentalmente diferentes, e espero que a Comissão, já agora na aplicação deste regulamento, não uniformize os remédios. E, portanto, o remédio para uma plataforma que presta determinados serviços não é necessariamente o remédio para uma plataforma que presta outros serviços. E, portanto, é natural, julgo eu, que venha a haver um esforço na aplicação destas regras para as adaptar à natureza de cada um dos serviços que são prestados e aos problemas que esses serviços podem suscitar. Mas, portanto, há aqui este primeiro problema, que a Comissão diz assim: independentemente dos senhores causarem prejuízo à sociedade, estão sujeitos a estas regras. Vão estar sujeitos à regulação, independentemente de causarem prejuízo à sociedade. Portanto, este é o primeiro problema que daqui resulta. Ora bem, dito isto, e já volto à questão da concorrência, dito isto, eu acho que as empresas, apesar de tudo, as plataformas digitais não saíram muito maltratadas. Quando se começou a falar a doutora Helena Martins, talvez não concorde comigo, mas podia ser pior. Quando se começou a falar da regulação de plataformas digitais, uma das opções de que se falava era de tratar as grandes plataformas como utilities, como eram tratadas tradicionalmente os monopólios da eletricidade, os monopólios das telecomunicações, no tempo do monopólio, as águas e por aí fora. E dizia-se assim, bom, atualmente as pessoas não podem viver sem o acesso a um motor de busca, eu acho que algumas não podem viver sem o acesso a uma rede social. Tive uma aluna minha que me disse que a coisa mais importante na vida dela era a página dela no Facebook. Eu não resisti e disse-lhe, minha senhora, veja lá se arranja uma vida. Não, foi um bocadinho deselegante, mas paciência, já tenho idade para fazer estas coisas. Mas, portanto, a ideia era começar a tratar as plataformas como utilities. Bem, se as plataformas fossem tratadas como utilities do ponto de vista regulatório, a esta hora o que nós estávamos aqui a discutir eram coisas do tipo a plataforma ser obrigada a dar acesso aos seus concorrentes e aqui ser obrigada a partilhar a sua base de clientes, ser obrigada a partilhar as suas bases de dados, as suas infraestruturas tecnológicas. Bom, ainda não é bem disso que estamos a falar. Portanto, nesse sentido, a regulação da plataforma ficou um bocadinho aquém
daquilo que normalmente foi feito na regulação das utilities, sobretudo em matéria de obrigações de acesso. E ainda havia uns maluquinhos, chegou a haver, aliás, um artigo no The Economist a dizer regulação de preços das plataformas. E até calculavam os lucros, até julgo que davam o exemplo da Google, calculavam os lucros que a Google tinha e dizia assim, bom, com estes lucros, o capital investido é tanto, estes lucros podem ser reduzidos para metade. E depois o tipo que escreveu o artigo esqueceu-se de pensar, de ver que isto, regular os lucros da Google, era basicamente estar a regular o mercado publicitário, que era uma coisa um bocadinho contraproducente. Mas, portanto, quando se falou da regulação ex ante das plataformas, falou-se em coisas bastante mais agressivas para as empresas do que aquilo que saiu. Eu, como venho, para assim dizer, mas tive algum contacto profissional mais próximo e tenho com o setor das telecomunicações, quase que não resisto a dizer que este regulamento é uma doce vingança do setor das telecomunicações. Porque as plataformas ganharam ao setor das telecomunicações a guerra da neutralidade da rede. Mas este regulamento é praticamente um regulamento de neutralidade das plataformas. Os princípios que aqui estão são um pouco a imposição às plataformas digitais de princípios de neutralidade. Têm que tratar as plataformas concorrentes de forma semelhante àquela que usam para tratar os seus próprios negócios. E, portanto, isto acaba por... Não podem privilegiar, nem sequer em rankings, não podem privilegiar os seus próprios negócios, têm que tratar os outros como tal. Isto sem os obrigar a dizer grande coisa. E, portanto, eu julgo que tudo visto e somado, à primeira vista, podia ter sido pior para as plataformas digitais. No entanto, eu fico um bocadinho preocupado, ou melhor, se eu estivesse no lugar da doutora Helena, ficava um bocadinho preocupado. Eu julgo que ela tem um ar preocupado, não desfazendo, mas ficava um bocadinho preocupado com esta coisa que o doutor Pedro Duarte falou, a Comissão vai ajustando e bem, dinamicamente, a aplicação, a criação de regras que são impostas no âmbito deste regulamento. Se tudo correr bem, será como o doutor Pedro Duarte referiu. Regras que se revelem desnecessárias vão ser abandonadas, regras que sejam necessárias vão ser criadas. Simplesmente aqui, não sei se não vai acontecer um fenómeno social semelhante àquele que deu origem a este regulamento, que era, a certa altura, a pressão da sociedade e a pressão política era tanta que teve que se fazer um regulamento, que se largou a lei da concorrência, ou melhor, achou-se de um momento para o outro que a lei da concorrência não era suficiente e foi-se para a regulação ex ante. E a partir daí a Comissão não tem responsabilidade política direta, mas tem que acolher as preocupações políticas, quer dos Estados-membros, transmitidas através do Conselho, quer através do Parlamento, que pode dar sugestões nesta matéria, e isso pode levar a Comissão a atitudes e a formas de regulação um bocadinho mais agressivas. Isto é uma regulação dinâmica, mas isto pode ser um bocadinho mais agressivo. E, portanto, este é o primeiro ponto. Cria-se aqui, para as grandes plataformas, uma fonte de incerteza regulatória. Para as pequenas, eu julgo, e aí reforçando a resposta que foi dada ao Gonçalo Boavida pelo Dr. Pedro Duarte, julgo que aí o regulamento, em princípio, se prejudicar os pequenos e médios negócios digitais, então está a ter um efeito contrário ao seu próprio fim. E, portanto, esperemos que não seja isso que aconteça. Não se vê do regulamento que isso possa acontecer, e se isso acontecer tem que se corrigir. Mas eu, pelo menos da leitura que fiz até agora da proposta, que está disponível, não me parece que daí resulte um prejuízo para os negócios digitais, portanto, reforçando aquilo e concordando inteiramente com o que o Dr. Pedro Duarte disse. Agora, há aqui duas questões às quais eu queria fazer uma breve referência, que é a seguinte. Entretanto, a lei da concorrência não ficou suspensa, a aplicação da lei da concorrência não ficou suspensa para as plataformas. E aqui vai haver, julgo eu, naturalmente uma evolução. Em 2019, a Comissão Europeia recebeu um estudo que tinha encomendado precisamente sobre estas questões da forma mais adequada de regular a plataforma digital, mais ou menos na mesma altura em que o governo do inglês também publicou um estudo desse género, que tinha encomendado, e mais ou menos na mesma altura em que a Universidade de Chicago também produziu um estudo desse género, que também tinha encomendado.
E, curiosamente, os 3 estudos foram todos no mesmo sentido, que a melhor forma de acolher as preocupações sociais sobre estas plataformas era aplicar a lei da concorrência, não era a regulação ex ante. E esses estudos foram todos nesse sentido. Agora diz assim, vai-se ter que mudar a aplicação da lei da concorrência. Mas e mudar a aplicação da lei da concorrência para ela ser aplicada às plataformas não parece ser uma coisa que tenha uma dificuldade intransponível. Por exemplo, a aplicação da norma baseada no bem-estar do consumidor pode continuar a ser feita, alargando o conceito de bem-estar e defesa do consumidor, de bem-estar do consumidor, não só ao preço, não só a ideia de ter o preço mais baixo possível, mas incorporando outras questões, por exemplo, o trabalho que os consumidores têm a fornecer dados e a produzir dados para as plataformas, por exemplo, as questões de privacidade. Portanto, alargando o conceito de bem-estar do consumidor, é possível perfeitamente continuar a aplicar a lei da concorrência, dando-lhe um sentido mais vasto, dando um sentido mais vasto a essa ideia. Depois, há aqui a outra questão que aí podia ser mais complicada, mas julgo que também a recomendação de qualquer um destes 3 estudos ia nesse sentido. Quero dizer assim, o que importa, o que se calhar é necessário rever é o conceito de rivalidade, porque o conceito de rivalidade é importante na aplicação da lei da concorrência. No caso das plataformas digitais, muitas vezes não há rivalidade aparente, mas há rivalidade real. Ou seja, enfim, há alguns estudos sobre isso, não há muitos, mas há alguns. Mesmo que uma plataforma pareça bastante dominante no mercado, não precisa de ser paranoica para recear que qualquer uma das outras grandes entre no seu mercado, ou entre em mercados ou em segmentos de mercado onde já estão. E este receio da concorrência potencial, quer de pequenas empresas inovadoras, quer de outras plataformas, constitui um driver importante, constitui uma fonte importante de impulsos para a inovação das empresas. E, portanto, o conceito de rivalidade, quando aplicado aos mercados digitais, tem que ser aplicado de uma forma mais flexível. Não ter em conta só o número de empresas, não ter em conta só a dimensão relativa das empresas, tal qual existem num determinado contexto, mas ter em conta também a possibilidade e a facilidade com que uma empresa que aparentemente não tem nada a ver com o negócio, sei lá, do messaging, pode entrar rapidamente com um produto que concorre com o messaging. Uma empresa que não tem nada a ver aparentemente com o negócio do motor de busca, pode entrar rapidamente nesse tipo de negócio. E, portanto, convinha rever a aplicação destes conceitos. Da mesma forma, convinha rever, evidentemente, as formas de definição de mercados e o teste SNIP que é aplicado à lei da concorrência. Eu estou convencido que a lei da concorrência vai evoluir neste sentido, ou seja, vão-se desenvolver critérios para adaptar aos mercados digitais os conceitos tradicionais da lei da concorrência. E, portanto, na prática, dá-me ideia que as empresas passam a estar sujeitas a estas 2 formas, as grandes plataformas passam a estar sujeitas a estas 2 formas de regulação, receando eu a possibilidade de haver situações de conflito. Uma plataforma, a certa altura, está convencida que está a fazer tudo certinho, do ponto de vista do regulamento do DMA, e de um momento para o outro, pimba, cai em cima a Comissão a dizer que está a fazer um disparate qualquer do ponto de vista da lei da concorrência. Portanto, este o argumento que de facto é da Comissão, eu refiro pelo Dr. Pedro Duarte, que é não é a lei da concorrência não é boa para resolver este assunto, não vai ser assim. Quer dizer, a Comissão optou por fazer este regulamento e passar este negócio a um regime de regulação ex ante, sem ser muito nítido quais eram os prejuízos sociais deste negócio e sem ser claro que os prejuízos sociais deste negócio não podiam ser resolvidos através da lei da concorrência. Mas, ao mesmo tempo, a lei da concorrência continua a ser aplicável. E isso é um bocadinho, acaba por ser um bocadinho, vai ser um bocadinho aplicável e pode ser um bocadinho contraditório na prática. Finalmente, retomando, aliás, um ponto que noutro contexto o Dr. Pedro Duarte já referiu, mas que agora já referiu, mas que agora, por acaso acho que não falou nele, mas talvez queira ainda mencionar isso se tiver tempo, é o que é que vai acontecer naqueles países
onde há uma plataforma dominante, mas é a tal plataforma que não cumpre os requisitos necessários para ser um gatekeeper. Aquele tipo de plataforma que é importante num ou dois países, mas não é em 3, e não tem 65 mil milhões de vendas, não tem, de capitalização e por aí fora. Julgo que o Dr. Pedro Duarte, no outro contexto, já referiu que esses negócios passam a ser sujeitos à legislação nacional de defesa da concorrência, e, portanto, gera-se aqui uma situação um bocadinho em que os grandes ficam sujeitos à lei da concorrência europeia e ao DMA. Os pequenos ficam sujeitos à lei da concorrência nacional. A probabilidade de haver aqui alguma incoerência na regulação, julgo eu que não é desprezível, não é inteiramente desprezível. Não sei se o doutor Pedro Duarte, se calhar ainda tem tempo para dizer qualquer coisa sobre isto, ou não. Com certeza, se o Luís Neto Galvão me permitir, e seria a minha última intervenção, que eu estou já muito atrasado, mas tenho gostado imenso da sessão, e designadamente de ouvir o professor Confraria. Efetivamente, logo no início dos debates no Conselho, instalou-se essa dúvida especulativa e conceptual. Se a União não deveria ter seguido a opção do Reino Unido e, em vez de uma regulação ex ante, como aquela que está a ser proposta, não deveria ter optado por uma espécie de código de conduta para as plataformas. Mas a Comissão não seguiu essa opção e ela está prejudicada. Por outro lado, também houve vários Estados-membros que se inclinavam no início. As coisas mudaram bastante, e devo dizer-vos, sem estar a revelar nada que não deva, que parece haver um grande apoio, parece haver um apoio maioritário ao DMA, com as alterações, com os ajustamentos que os Estados-membros têm proposto e que vão desembocar na posição negocial do Conselho a adotar em breve, para depois ser discutida com o Parlamento Europeu. Agora parece haver um grande apoio, designadamente porque a pressão é muito grande. Todos consideram que a União está atrasadíssima nesta matéria, seja qual for a solução. Mas no início é verdade, professor Confraria, alguns Estados-membros diziam, mas por que é que vamos aqui abrir estender um novo braço? O que é que está errado na regulamentação já existente da concorrência, ex post, e aquilo que a Comissão sempre respondeu foi que era isso mesmo que tentava evitar com o ato dos mercados digitais e com a regulamentação dos mercados digitais. Era depois ajusante ter que intervir com procedimentos muito pesados, e eu acho que a Comissão está traumatizada com aqueles procedimentos que todos nós conhecemos, nem quanto mais não seja como cidadãos, e achou que se tornaria mais ágil e mais eficaz neste tipo de mercados a regulação ex ante. Quanto à opção
à não opção por um código de conduta, creio que houve receio de ser demasiado soft law, e como sabem, a Comissão tem uma tendência regulatória pela natureza das suas funções e do seu papel. E com isto gostaria de me despedir, se o Luís me permite, não sem antes responder ao nosso participante Manuel Silva Pereira. Não sei o que é que pareço, só sei o que sou. Sou conselheiro da representação permanente, servidor público há 27 anos, sempre defendendo o interesse do Estado português nas minhas várias funções, e nunca tive qualquer outra atuação que não essa em Portugal e em Bruxelas. Gostei muito de estar convosco, muito obrigado e sucesso para o resto do webinar e até breve. Muito obrigado, muito obrigado. E, enfim, sem mais longas, até porque já estamos na ponta final do nosso evento, temos ainda... Deixe-me só... Sim. Diga. Gonçalo Boavida tem aqui um exemplo em que eu julgo que ele tem aqui alguma razão no que diz, que é... agora, não sei se o problema que ele refere não existiria independentemente deste regulamento. Ou seja, se a dificuldade ou as barreiras à publicidade direcionada não acabariam por acontecer independentemente deste regulamento. Mas se elas imputar só a este regulamento, aqui reconheço que sim, tem aí concordo que poderá ter alguma razão. O exemplo que ele dá, julgo que pode acontecer. Certo. Dá-me ideia que se não houvesse este regulamento também iria acontecer à mesma. Mas esse exemplo acho que pode acontecer e, portanto, nesse aspecto estou a ver melhor o que é que ele queria dizer e aí tendo a concordar com ele. Pronto, está no bate-papo e é a última questão que foi acrescentada há pouco. Se tivermos tempo ainda voltamos ao tema, como é óbvio, mas eu ia passar já a palavra ao Dr. Tiago Bessa, que é sócio da Vieira de Almeida e Associados, na área das comunicações, proteção de dados e tecnologia e PI transacional. Ele tem licenciatura em Direito, mestrado em Ciências Jurídicas Empresariais e também formação em Direito da Concorrência e da Regulação. Ele, na VDA, tem trabalhado em várias operações e, sobretudo, em temas relacionados com comunicações eletrónicas, com os mídia ou média, com comércio eletrónico, direito de autor e do consumo. E vai abordar, agora o tema do ato dos serviços digitais. Obrigado, Tiago. Passo a palavra. Muito obrigado, Luís. Em primeiro lugar, agradecer o convite. É um prazer estar aqui a participar neste webinar organizado pela APDSI. Cumprimentar os membros do painel anteriores. A discussão está muito interessante relativamente ao DMA. Aliás, está tão interessante que quase não resisto a tecer 2 ou 3 breves considerações sobre o tema, mas vou tentar seguir aqui o convite que o Luís me estendeu, muito amavelmente, para partilhar algumas notas relativamente ao DSA, procurando de alguma maneira estabelecer algumas pontes também com o DMA que existem claramente nesta matéria. A minha apresentação, porventura, será um pouco mais analítica do que as dos participantes anteriores. Vou tentar ser o mais rápido possível para ainda deixar alguma margem de discussão destes temas e, no final, como disse, estabelecer aqui alguma ponte entre o DSA e o DMA, porque efetivamente são 2 instrumentos fundamentais para os novos ecossistemas digitais e deixem-me só dizer que de alguma forma nos deve, apesar de toda a discussão e das polémicas subjacentes a estes 2 atos, penso que nos deve orgulhar o facto da União Europeia estar a tentar tomar a dianteira em algumas matérias
que tradicionalmente poderia não ser objeto de legislação e, como dizia, estar a tomar a dianteira em procurar ser um motor de desenvolvimento de legislação, de regulação nestes âmbitos digitais. Recordo-me também, por exemplo, a proposta de regulamento relativamente à inteligência artificial, que é também bastante inovadora e precursora em determinadas matérias em todo o mundo, diria. Portanto, eu acho que isso nos deve orgulhar. Do ponto de vista do DSA, seguindo aqui o rap do Luís para apresentar algumas notas em relação ao tema, não é de facto tão inovador, precursor quanto o DMA e, por exemplo, o regulamento da regulação da inteligência artificial. Trata-se, sobretudo, de alguma consolidação e atualização de regras fundamentais para o ecossistema digital, mas que tem aspectos muito relevantes, não apenas para as plataformas, e está aqui a Helena, que também conhecerá bastante bem este ato, mas também para todos nós como consumidores e utilizadores de serviços intermediários da sociedade da informação. Há aqui uma dificuldade que existe no DSA como no DMA. Neste momento, aliás, o Dr. Pedro Rodrigues Duarte disse isso, estão a ser alvo de uma análise bastante abrangente no Parlamento Europeu. Digamos assim, as propostas da Comissão, daquilo que eu consegui perceber relativamente ao DSA, já foram substancialmente modificadas, portanto já há dezenas, para não dizer centenas, de propostas de alteração no âmbito do Parlamento Europeu e, portanto, é seguro que o texto final não será idêntico àquele que a Comissão propôs. E, portanto, naturalmente, estamos todos aqui a falar com maior ou menor propriedade relativamente à proposta da Comissão, mas é praticamente inequívoco que a versão final não será igual e, portanto, terá aqui mudanças substanciais. Bem, indo já aos aspectos que me parecem mais relevantes. E este ponto parece-me, tal como no DMA, importante perceber. O DSA, tal como o DMA, como falámos, sobretudo na questão da legislação da concorrência, não é um ato isolado no ecossistema digital. E, portanto, é importante que isto fique claro. Portanto, há um conjunto considerável de atos hoje em dia que visam, de alguma forma, tratar, endereçar os temas e os problemas que se têm suscitado no ecossistema digital. E, em relação ao DSA, eu apenas coloquei aqui meia dúzia de exemplos. É importante ter noção que a diretiva, a velhinha, a vetusta diretiva do comércio eletrónico, mantém-se em vigor, portanto, desde 2000. Ela não é revogada com o DSA, apenas os artigos 12 a 15, que é o regime de responsabilidade dos prestadores intermediários de serviço, são revogados com o DSA. Tudo o resto que diz respeito à contratação eletrónica, aos mecanismos do mercado interno, ao aspecto fundamental do comércio eletrónico, que é a regra do estado de origem, mantém-se em vigor e, portanto, não são alterados. Diretivas mais recentes que têm aqui uma ligação e que criam muitas tensões, infelizmente não temos tempo para abordar, peço desculpa, mas diretivas que criam muitas tensões com o DSA. Desde logo esta diretiva relativa aos direitos de autor e direitos conexos, em especial o regime de partilha de conteúdos em linha e a responsabilidade dos prestadores de serviço de partilha de conteúdos em linha, e aqui em especial o caso do YouTube é particularmente relevante relativamente a este artigo, tem uma tensão evidente com relação ao DSA. E não é fácil, aliás, tem sido já bastante estudada a forma como se deve articular a responsabilidade dos prestadores intermediários de serviço à luz desta diretiva, que está agora a ser transposta para Portugal. Em breve teremos um diploma de transposição, como é que deve ser compatibilizada com aquilo que está neste momento do DSA. Outro ato que se mantém em vigor e que tem que ser integrado com o DSA é o regulamento Platform to Business. Um regulamento também de 2019, foi uma primeira tentativa na União Europeia de endereçar algumas regras de transparência e de equidade no que toca aos serviços de intermediação em linha e que se mantém em vigor, não é alterado com o DSA, portanto tem que se compatibilizar estes dois atos. Depois temos todo o pacote consumidor, que é um pacote extremamente ambicioso, como sabemos, uma das tónicas da anterior Comissão e da nova Comissão é o reforço da proteção do consumidor e, portanto, temos um conjunto
praticamente infindável de novas diretivas e regulamentos que se tem que também compatibilizar com aquilo que são as regras que estão previstas no DSA para a proteção do consumidor. E, por fim, um tema muito específico diz respeito aos conteúdos ilegais. Desengane-se quem acha que o tema dos conteúdos ilegais é tratado somente no DSA. É falso, não corresponde à realidade. Existe um conjunto já muito significativo de instrumentos avulsos que têm sido adotados na União Europeia para tratar temas específicos de conteúdos ilegais, como abusos sexuais e pornografia infantil, que já foi transposto para a nossa legislação. Recentemente, aliás, agora no verão, aprovado este regulamento relativo ao combate à difusão de conteúdos terroristas. Qualquer um destes instrumentos coloca obrigações adicionais sobre as entidades que têm um papel-chave, diria assim, no ecossistema digital. Estou apenas a falar naquilo que são atos da União Europeia. Porque, por exemplo, em Portugal está neste momento em discussão, aliás será aprovado em breve, creio, este projeto de lei que menciono aqui, sobre a remoção, limitação e bloqueio do acesso em ambiente digital a conteúdos protegidos. É um diploma nacional, porque naturalmente os Estados-membros não ficam impedidos, em matérias onde a sua produção legislativa não está esgotada por aquilo que foi aprovado na União Europeia, de aprovar atos adicionais. E, portanto, é muito importante compatibilizar o DSA neste ecossistema digital. Notas muito breves relativamente aos principais aspectos do DSA. Portanto, quanto aos prestadores de serviços intermediários, e aqui estamos a falar essencialmente não apenas dos chamados ISPs, como também às plataformas, aos serviços de alojamento virtual, mercados em linha, lojas de aplicações, enfim, é uma definição altamente abrangente e, portanto, aqui não há mudanças, portanto, desde 2000 que existe esta clássica distinção e não há mudanças. Há agora uma clarificação muito relevante, que eu chamei aqui a fórmula RGPD, que é a quem é que as novas regras se aplicam. E as regras aplicam-se a quem, de facto, preste serviços intermediários a utilizadores ou destinatários localizados em países da União, independentemente do local de estabelecimento. Não interessa se estão localizados em algum Estado-membro da União Europeia, o que interessa é se prestam serviços a destinatários localizados na União Europeia. Continua a haver uma ausência de um dever geral de vigilância, portanto, os prestadores intermediários de serviços não são polícias da internet, não têm que fazer uma permanente monitorização ou procurar ativamente factos ou circunstâncias ilícitas. No entanto, reforça-se, e aqui não há nenhuma novidade, a Comissão já tinha anunciado isto praticamente desde 2017, 2018, com algumas recomendações que emitiu em relação aos conteúdos ilegais, reforçam-se a resposta a ordens de atuação e de informação sempre que existam, de facto, conteúdos ilegais que devam ser removidos ou cujo acesso deva ser bloqueado. Vou avançar porque o tempo está a esgotar. Mais em pormenor, quanto às plataformas em linha, não temos tempo, infelizmente, de entrar no conceito de plataformas em linha, mas chama apenas a atenção que é uma definição complexa, não é muito fácil aplicar, até porque existe já muita jurisprudência do Tribunal de Justiça a este propósito. As plataformas em linha têm, com o DSA, um regime reforçado, não apenas de notificação e ação, mas também um aspecto fundamental para a salvaguarda de direitos fundamentais, que é algo que está muito subjacente ao DSA, que é a obrigação de notificar os destinatários sempre que há um conteúdo bloqueado ou sempre que há um acesso que é restrito. E, portanto, há aqui uma preocupação de equilibrar a posição das plataformas em linha relativamente aos destinatários dos seus serviços. Há aqui um novo conceito, ou dois novos conceitos muito interessantes. Esta ideia dos Trusted Flaggers, ou seja, entidades que a nível nacional tenham um estatuto de sinalizadores de confiança, portanto, entidades que possam efetivamente verificar nas plataformas quais são os conteúdos ilegais e notificar as plataformas para esses conteúdos serem removidos. É interessante que o DSA diz que todas as notificações destes Trusted Flaggers devem ter um tratamento prioritário. Portanto, se eu, Tiago Bessa, enviar uma notificação, essa notificação deve ser naturalmente atendida pela plataforma em linha, mas se for um Trusted Flagger, a minha notificação deve ser atendida com prioridade.
E, por outro lado, um outro aspecto também muito relevante, e este assim é uma novidade, parece-me, a questão da rastreabilidade dos comerciantes, esta ideia do Know Your Business Customer, ou seja, as plataformas, sobretudo os marketplaces, não podem deixar de fazer algum rastreio, alguma fiscalização dos comerciantes que admitem que vendam nas suas plataformas. E, portanto, aí haver alguma recolha prévia de informação para garantir que os comerciantes podem vender e podem vender licitamente naquela plataforma, mas também uma obrigação de dar informações às autoridades competentes em relação aos comerciantes, informações que sejam disponibilizadas. Por fim, há aqui um conceito novo, esta ideia das plataformas de muito grande dimensão. Veremos daqui a um minuto, não é exatamente o mesmo dos gatekeepers do DMA, mas há aqui uma ideia clara da Comissão, já há muito tempo, que há um conjunto de entidades que, devido à sua posição no mercado, acabam, não sei se lhe posso chamar uma posição dominante, mas acabam por ter um poder que de alguma maneira pode afetar o funcionamento correto e equilibrado dos mercados digitais. E, portanto, a noção é um pouco em linha com os gatekeepers, portanto, são plataformas que prestam serviço a um número médio mensal de destinatários na União superior a 45 milhões, portanto, obviamente ficam excluídas aqui um conjunto muito significativo de plataformas. O cálculo vai ter que ser naturalmente pormenorizado pela Comissão, porque não é muito claro. Estas plataformas, além de todas as obrigações que já referi, têm ainda uma especial obrigação na avaliação de riscos sistémicos, relativamente aos conteúdos ilegais, efeitos negativos em direitos fundamentais ou manipulação dos seus serviços, e estão obrigadas a introduzir e aplicar medidas que sirvam para resolver os problemas que sejam detectados por elas próprias, ou, atenção, por auditorias anuais, que ficam obrigadas a realizar a expensas próprias. E depois dois aspectos também relevantes, os compliance officers, mais uma vez aqui um bocadinho a fórmula RGPD do DPO, aqui trazida para o DSA com esta ideia de estas plataformas estão obrigadas a nomear um encarregado responsável por controlar o cumprimento deste novo regulamento, que tem que ser independente e que, portanto, tem que atuar com esta independência face às estruturas decisórias na própria empresa. E, por último, esta ideia também muito interessante, parece-me a mim, do acesso aos dados. Portanto, as plataformas de muito grande dimensão ficam obrigadas a disponibilizar os dados às autoridades competentes ou até a instituições académicas para avaliar exatamente como é que o DSA está a ser cumprido. Enfim, uma breve nota final quanto a alguns temas institucionais. Há uma clara ideia no DSA de reforçar esta figura dos coordenadores de serviços digitais. Não se pode dizer que será necessário ser um regulador independente, e esta semana ficou muito famosa por causa da regulação independente. Não é ainda aqui o caso ao nível do DSA, mas há um claro reforço desta figura dos coordenadores de serviços digitais, na independência e nos poderes que terão. A nível mais europeu, cria-se aqui um grupo consultivo, está muito na moda agora a Comissão criar muitos grupos consultivos que no futuro podem evoluir para agências europeias relativamente a estas matérias. Sabemos que essa tem sido a pretensão da Comissão há muitos anos, ter agências europeias que regulem efetivamente o mercado e que dispensem a regulação nacional. Ainda não estamos nesse patamar, naturalmente, é apenas um grupo consultivo que vai apoiar a Comissão e os coordenadores digitais na implementação deste ato. Há uma supervisão reforçada por parte da Comissão, sobretudo na questão das plataformas de muito grande dimensão, o que se percebe, porque têm uma geografia transversal, portanto não apenas focalizada num determinado Estado-membro, e depois esta ideia das coimas, muito fórmula RGPD, mais uma vez, até 6% do volume de negócio e sanções pecuniárias diárias que podem ir até 5% do volume de negócios também. Quais são algumas diferenças e com isto termino? Por um lado, o âmbito de aplicação. Claramente o DSA tem um âmbito de aplicação bem mais vasto. É incomparável. O DMA é muito focado nesta ideia dos controladores do acesso, dos gatekeepers que falaram antes de mim e com muita propriedade. O DSA vai muito além disso e, portanto, abrange qualquer
entidade que preste serviços intermediários, seja uma pequena ou média empresa, ou seja, uma plataforma muito grande. Claro que depois com distinção no tipo de obrigações que são aplicáveis. Conceitos. Isto também é importante. Plataformas em linha de muito grande dimensão não é igual aos controladores de acesso. Portanto, uma plataforma em linha de muito grande dimensão não será forçosamente um controlador de acesso. O inverso possivelmente verifica-se. Portanto, um controlador de acesso ao nível do DMA, muito provavelmente será uma plataforma em linha de muito grande dimensão ao nível do DSA. Mas os conceitos não são equivalentes, até porque, como se referiu na apresentação, os controladores de acesso têm mais requisitos que têm que ser preenchidos para poderem ser assim designados, o que não se verifica no DSA. Os instrumentos de regulação muito mais intrusivos, claramente no DMA do que no caso do DSA. Aliás, arriscava-me a dizer se de facto não haverá apenas regulação quando as medidas forem especificadas, quando houver o tal diálogo regulatório que aqui falámos, mas não há dúvida que as medidas previstas no DMA vão bem mais longe e são mais intrusivas do que no DSA. As coimas, interessantemente, no DMA também mais elevadas, portanto pode ir até 10% do volume de negócios. E por fim, entrada em vigor, creio que isto será provavelmente algo para ser ajustado ainda nesta negociação. O DSA 3 meses após a entrada em vigor e o DMA 6 meses. Não é inteiramente perceptível esta distinção, até porque, como disse, em relação a algumas entidades que sejam gatekeepers, o DSA também será, em princípio, aplicável na vertente de plataformas em linha de muito grande dimensão e, portanto, não é inteiramente perceptível o porquê desta diferença. Enfim, terminava por aqui, agradecendo a vossa atenção, não sem antes, talvez só, reagir a uma provocação do professor Confraria, uma provocação sempre muito interessante, da questão da regulação e concorrência, para dizer que, de facto, a interação entre estes dois mundos não é nova. E, portanto, não seria a primeira vez que alguma entidade que cumpre com as suas obrigações do ponto de vista regulatório é surpreendida posteriormente por alguma medida sancionatória do ponto de vista concorrencial. Portanto, creio que o DMA, nesse ponto, não trará novidade relativamente a esta interação entre estes dois mundos, que nem sempre é fácil, pode eventualmente provocar aqui algumas hesitações na sua aplicação e, sem dúvida, estou de acordo. Muito obrigado. Obrigado, Tiago, por esta apresentação tão concisa e tão focada e tão completa. Obrigado. E realmente, bom, estamos já em cima da hora, mas de facto as vossas intervenções deixam, enfim, alguma perplexidade pela abordagem da Comissão. De facto, nos Estados Unidos, por exemplo, a abordagem continua a ser, e neste momento preciso, uma abordagem focada no antitrust, ou seja, na aplicação das regras da concorrência ex post. Eu concordo que elas podem coexistir harmoniosamente, mas de facto aqui há algo de facto inovador e que tem que ver com uma filosofia da Comissão, não é ingênua a forma como foi composto o portfólio da Comissão no digital e como foi, enfim, como foram anunciadas estas medidas no final do ano passado, enfim, mas há de facto aqui uma abordagem nova e até surpreendente, enfim, no que toca ao DMA e enfim, ao foco no ex-ante, na relação ex-ante. De facto isso é inovador e deixa alguma perplexidade, porque é novo, pelo menos para mim. Muito obrigado a todos. Não sei se têm algo a acrescentar, considerações finais. Eu comentaria só claro uma coisa muito rápida, que eu acho que tem a ver com isso, que esse ponto que você acabou de levantar, mas que tem a ver com a potencial sobreposição, tanto do DSA como do DMA, com diversas... Acho que eu estou... Estamos a ouvir com alguns cortes, Helena, mas... Acho que perdi... Consegue me ouvir? Agora sim, sim. Também, okay. Sim, ouvimos. Peço desculpas se tiver algum problema técnico. Como eu mencionava, a sobreposição tanto do DSA
como, por exemplo, se a gente pensar na parte de marketplaces com Platform to Business, que foi algo, enfim, foi um diploma recentemente aprovado pela União Europeia, tal como também o RGPD. A gente encontra também possíveis sobreposições, tanto no DSA como no DMA. Então, essa é uma questão que, para Google, que a gente vai estar tanto dentro do escopo, enfim, no escopo de ambas, extremamente importante de solucionar, extremamente importante de, enfim, desses próximas etapas de negociação a nível de Coreper e assim por diante, que esses venham a ser temas que são resolvidos. Claro. Não, estou de acordo. Tem mais algumas, enfim, algo a acrescentar com Eu acho que considerações o finais? Dr. João Palmeiro deve querer falar, tem a mão levantada. Eu não estou aqui a ver, mas... Na assistência, o Dr. João Palmeiro tem a mão levantada. Ora bem, mas eu não vejo aqui qualquer questão. Só um segundo. Não, mas ele levantou a mão, provavelmente quer falar. Mas eu creio que não é possível falar. Não? Não, eu creio que aqui as questões são colocadas no Q&A e depois repetidas, enfim, comentadas por nós. E, portanto, se houver alguma questão no Q&A, entretanto, rapidamente colocada, ainda poderíamos considerá-la. Naturalmente, eu estou a ser um pouco nórdico na minha abordagem ao tempo, mas gostava, enfim, normalmente temos 1h30 de duração e tentamos não exceder muito esse tempo. Caso contrário, enfim, poderá sempre, enfim, ser partilhada pelos participantes a questão que houver, eventuais questões que houver, sendo que aproveitava também para dizer a gravação desta sessão vai ficar disponível também no site da APDSI e portanto, eu convido todos a consultarem o site daqui por alguns dias. Queria também referir que este é o segundo evento, vamos ter outros, possivelmente o próximo será sobre o tema e-privacy, enfim, mas vamos ter várias matérias, desde os direitos de autor ou do direito de autor num contexto digital, enfim, a outros temas igualmente palpitantes. Entretanto, teremos também, e esperemos, não sabemos, enfim, vamos ver como é que vai terminar esta sessão legislativa, mas enfim, aguardamos também em jubilosa esperança a nova lei das comunicações eletrónicas. Temos entretanto aqui a questão. Eu só queria dizer, portanto, Sr. João Palmeiro, não é? Só queria dizer que em relação a algumas questões ou perplexidades, temos de voltar aos tempos da senhora Reding, Viviane Reding, comissária luxemburguesa do digital, na Comissão, e a Conferência de Tunes de 2005, memórias que explicam muita coisa. Ok, sim senhor, fica o comentário. Algo, para mim, enigmático, que não tenho presente o que a senhora Reding disse na Comissão na Conferência de Tunes. Mas, enfim, deixo-vos com este comentário e espero que estejam presentes. Agradeço a vossa presença, agradeço naturalmente aos nossos ilustríssimos oradores e marco encontro para uma próxima oportunidade, possivelmente sobre o tema e-privacy. Boa tarde a todos, muito obrigado e até à próxima.